Father, we ask for guidance. Querido Pai, te pedimos que você possa nos guiar, We ask for strength. também fortalecimento. Please help us to have a clearer understanding of your word, Por favor, nos ajude a ter um entendimento claro da sua palavra, that we might receive the blessing para que possamos receber as bênçãos that you desire to give to each and every one of us. que o Senhor desejou a dar a cada um de nós aqui. In Jesus' name we Em nome pray. de Jesus te pedimos. Amen. In the last presentation, Na última apresentação, we spoke about the idea nós falamos sobre a ideia that in prophecy, de que em profecia we see the church nós vemos a igreja symbolized differently to the members of the church. simbolizada de uma forma diferente do que os membros da igreja. Then we saw Também vimos that the construction of the church que a construção da igreja takes time. tarda tempo. And in this development of this church, E nesse desenvolvimento dessa igreja, what's actually being portrayed que está, no caso, sendo demonstrado, is the development of the church triumphant, not the church militant. mas sim o desenvolvimento da igreja triunfante e não o desenvolvimento da igreja militante. And what confuses people O que confunde as pessoas is when you make the distinction between the members and the church, que quando você faz a distinção entre os membros e a igreja, there's this. What can be seen is that the two are not in synchronization. o que pode ser visto é que não existe uma sincronização entre ambos, a igreja e os membros. So the church is being built or constructed Então a igreja está sendo construída ou formada by two groups. por dois grupos. And it leads people to come to the conclusion E às vezes as pessoas podem chegar à conclusão that what's actually being built is not the triumphant church. que o que está sendo construído, na verdade, não é a igreja triunfante. And what's behind this incorrect understanding O que está atrás desse entendimento equivocado is the fact that we're not sure é no fato que nós não estamos seguros about this concept or idea of progression. desse conceito ou ideia de progressão. And what we've been taught to understand Da forma que nós somos ensinados a entender is that rather than seeing progression, que ao invés de ver uma progressão, what we actually see o que nós vemos, are different steps. sim, passos diferentes. And I want us to begin to see that that's not a very good model. Eu quero que a gente comece a ver que isso não é um bom modelo. Just looking for a passage if I can find it. Estou buscando uma passagem que eu quero ler. I'll find it later on. Eu procuro essa passagem depois. What we want to do is O que eu gostaria de fazer é, we want to develop our reform line, nós vamos desenvolver nosso movimento de reforma. and we're going to use the model of agriculture. Nós vamos usar o modelo da agricultura. I know for many of us it's a review because we're familiar with Eu it. sei que muitos de vocês vai ser uma revisão, já estão familiarizados com isso. But we're going to use this model over and over again Vamos usar esse modelo à repetição as we study the chapters from the Great Controversy. ao estudarmos os capítulos do grande conflito. Now, I think we're all familiar with parables, Acho que todos nós estamos familiarizados com parábolas. but sometimes I think we're not familiar with why parables are given. Às vezes a gente não entende por que as parábolas às vezes são dadas. So let me ask that question. Deixa eu fazer a pergunta para vocês. We know that Jesus speaks in parables. Nós sabemos que Jesus fala em parábolas. So the question is, why does he speak in parables? A razão por que ele fala em parábola. So they say so to know the kingdom of God, for them to hear, para que possam conhecer o reino dos céus, para que possam escutar. Only the wise will understand. Just trying to find a Bible Spirit of Prophecy quote. Estou buscando uma citação do Espírito de Profecia.
We go to the Desire of Ages, page 333. Desejar de todas as nações, páginas 333. See if mine is the same. Português. As we're turning there, Ao abrirmos aí, não está nas apostilas. How does it start? Is it first, which paragraph? it has been an eventful day. Okay, Chapter 35, you can find it from chapter okay, page 35. 35. I might have it over here. 333. É diferente? Tá bom, então, which chapter again? 35. Peace be still. 35. Okay. Is that peace be And, still? yeah. Okay. Which paragraph? First, it would have been an eventful day. Ok, este capítulo já achei. 231, parágrafo 1. Obrigado. So, all I want to identify Desejar de todas as nações, página 231, parágrafo 1. DTN 231.1. when you see Christ's ministry, Quando você vê o ministério de Cristo, it can be broken down into certain periods of time. você pode dividir em certos períodos de tempo. The first 6 months, Os primeiros 6 meses, from the autumn of AD 27 to the spring of AD 28, do outono do ano 27 até a primavera do ano 28 depois de Cristo, was a time of preparation. foi um tempo de preparação. He'd already begun his ministry. Ele já tinha começado seu ministério, He was tempted. ele for foi 40 tentado days. por 40 dias, He collected his disciples, Ele- first 5, começou a pegar os seus primeiros 5 discípulos, and he went to the marriage at Cana. e ele foi num casamento de Caná. Then in the spring, he E na primavera ele goes to the Passover and cleanses the temple. ele vai na Páscoa, na Jerusalém, e purifica o templo. He spends 1 year Ele passa 1 ano in Judah, em Judá. and then his ministry stops there because of the rejection, Então, por causa da rejeição que aconteceu em Judá, depois de 1 ano, o ministério dele termina em Judá, and he moves his ministry to e Galilee. ele transfere o seu ministério agora para Galileia. And that's where this story begins. É nessa aqui capítulo onde que a história começa. So we want to read the first 2 sentences. Nós I vamos think. ler as primeiras 2 sentenças. Do you want me to say that this chapter is based on? No, I don't need that, right? Okay. Fora um dia farto de acontecimentos na vida de Jesus. Junto ao mar da Galileia, propuseram suas primeiras parábolas, por meio de ilustrações familiares, expondo novamente ao povo a natureza do seu reino e a maneira por que devia ser estabelecido. You want to establish, yeah? Establish, yeah. Yeah. So you can see Então você pode ver aqui, that she says he first began to speak in parables você vê aqui que ele começou primeiramente falando em parábolas at Galilee. na Galileia, mar da Galileia. And she makes this comment Ela faz esse comentário in another place em outro lugar, that for the first year, que no primeiro ano, when he's ministering in Judea, quando ele estava ministrando na Judéia, he doesn't speak in parables. ele não fala em parábolas. His parable speaking or parable teaching begins in Galilee. O uso de parábolas, ele começou a fazer isso na Galileia. And it's a totally different teaching style. E é um estilo de ensino completamente diferente. If you were to read to the end of the E paragraph, você continua lendo, né, até mais o próximo parágrafo, aqui no caso, you begin to see that she's referring back to Matthew 13. e ela está se referindo de novo a Mateus capítulo 13. So let's go to Matthew 13. Vamos abrir Mateus capítulo 13. Verse 13, or which one we go? Let me find the passage that I want. So we want to go to Matthew 13, verse 34. Vamos então a Mateus capítulo 13, versículo 34. We'll read verse 34. Versículo 34. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. 35 is all, no, just 34. So verse 34 Versículo 34.
teaches us nos ensina that Jesus begins to speak in que parables, Jesus começou a falar em parábolas. and it says he wouldn't say anything Ele falou o seguinte, que não falaria nada, except by a parable. a não ser que se fosse usando parábolas. This is where we mark parable teaching. É aí que onde nós marcamos o ensinamento de parábolas. We're not going to read it, but if you make a reference, Mas se você fizer uma referência, a gente não vai ler agora. we could go to Mark chapter 4, Você pode ir para Marcos capítulo 4, verse 34, versículo 34, and it says the same thing. fala a mesma coisa. Now in Matthew, we just read 34. Terminamos de ler o versículo 34. If you go to verse 36, Agora desce para o versículo 36. it says afterwards, Então, all the people leave, tendo despedido a multidão, they come into the house, foi Jesus para casa and he explains the parables to his disciples. e ele explicava a eles a parábola do joio e do campo. And it says the same thing in Mark 4:34. It combines those two verses together. E faz a mesma coisa em Marcos capítulo 4, 34. So the question we want to ask, A pergunta que eu quero fazer, when they go into the house, quando eles estão indo para casa, why is he explaining to the disciples what these parables mean? por que ele então está explicando para os discípulos o que significavam essas parábolas na casa? Porque eles não podiam entender, because they couldn't understand. Because they don't understand. Porque eles não entendiam os discípulos. So I asked originally E eu perguntei originalmente, why Jesus speaks in parables. porque Jesus falou em parábola, I got some different e eu answers, recebi algumas respostas diferentes. but one of the answers Uma das respostas foi, was so that the person says that Jesus would explain things to people. no qual Jesus explicaria as coisas para o povo. But I want you to see Eu quero que você veja that that's not the case. que não é o caso. Because after he gives the parable, Que depois de ele ter dado a parábola, what does he have to do? o que ele tem que fazer? Explicar. He has to now explain the Tem que parable. explicar a parábola. So what sense is that? Então, para que serve isso então? He Qual o wants to- propósito disso? He wants to teach him a spiritual truth. Ele quer ensinar para eles verdades espirituais. He cloaks it in a parable. Ele cobre nisso assim numa forma de uma parábola, esconde numa parábola, They don't understand. reveste, eles não entendem. So they ask what the parable means. Aí eles perguntam qual o significado da parábola Then he explains the spiritual truth. e ele explica as verdades espirituais das parábolas. So he goes full circle. Então ele faz um ciclo completo. And it's a waste of time, really. Parece uma perda de tempo, né? Se você faz um negócio desse. Because why did he just tell them what it meant in the first place? Porque já não chegou lá de cara, né? Falou logo o que significava logo de primeira, explicando o que era. So let me ask the question again now. Fazer a pergunta para vocês de novo. Why does Jesus speak in parables? Por que você acha que Jesus fala em parábola? Because it's certainly not to help people. Provavelmente isso não é para ajudar as pessoas, você tem que explicar tudo, né? It doesn't even help the disciples. Não ajuda nem os discípulos, Because no one knows what he's talking porque about. ninguém consegue entender o que ele estava falando. So why is he doing Então that? por que ele está fazendo isso então? So if we go back, yeah. So Se I was voltamos, going to ask if someone new, but we'll go and read it straight. vamos ler aqui agora então. Go back to verse 10. Volte ao versículo 10. So he's given a parable, Ele está dando a parábola, the first parable, a primeira parábola, the parable that my sister mentioned earlier, a parábola que uma das irmãs mencionou antes. parable of the soil. A palavra do semeador, né, que jogou por diferentes solos. And then in verse 10, Versículo 10, he begins to explain. ele começa a explicar. So the disciples ask him a question, E os discípulos fazem uma pergunta para ele. which is the question that I just asked. É a pergunta que eu terminei de fazer para vocês. Why does Jesus speak in Por parables? que Jesus está falando em parábolas? And this is his answer in verse A 11. resposta foi no versículo 11. So in verse 11 you'll see, Você vai ver no versículo 11, he says, I speak in eu parables falo em parábolas so that no one can understand what I'm saying. para que ninguém possa entender o que eu estou dizendo aqui. It doesn't quite say that, Não fala dessa forma aqui, but it's almost não there. fala completamente dessa forma, mas está quase lá. So we'll read it. Nós vamos ler aqui. E ele responde, verse 11. 11. Verso 11, Mateus capítulo 13. Ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, So he, mas a eles não lhes é dado. so he says, I speak in Eu parables estou falando em parábolas, so you can para understand, que você possa entender, but so that they can't mas understand. para que os outros não possam entender. Is that true? Será que isso é verdade? No, Não, you're supposed to, because the disciples don't porque os discípulos understand. nem entenderam também. So he has to explain the Então ele tem parable que to explicar a them. parábola para os discípulos. Será que é verdade? Então, So first thing we want to understand, a primeira coisa que você quer entender, então, it says you, fala a And vós, e depois fala a eles.
So who are the you and who are the them? Quem é a vós, aqui no versículo, quem é a eles? Quem é a vós? Ele está perguntando. The disciples. A vós, os discípulos. So they're the church, A igreja. and who are the them? E quem eles quem que era? Esse é the world, o mundo. Okay. Não, igreja, somebody said the church. Hold that thought. Segura esse pensamento. Put your hand in Matthew 13. Põe sua mão no capítulo 13 de Mateus. Go back 3 chapters. Volta 3 capítulos. Mateus, Go to capítulo Matthew 10. 10, And we'll read verse 5. versículo 5. Matthew Mateus 10 10, versículo 5. is a little bit before Matthew 13 in time. É um pouquinho antes de Mateus 13, com respeito ao tempo. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, mas entrareis em cidade dos samaritanos. Nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. 5, 6 and 7. And we'll just read verse 6. Versículo 6. Mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. 6. So you can see that Jesus is not speaking to the Gentiles, Você está vendo que Jesus não está falando para os gentios. only speaking to Israel. Está falando para quem? Para Israel. So we come back to verse 11. Então volta para o versículo 11 aqui de novo. The you A vós is the church, é a igreja, and the them e a eles, a is the liderança. church as well. É a igreja também. Somebody said leadership, a liderança. So somewhere, De alguma forma, Jesus is making this distinction então Jesus, de alguma forma, aí nesse versículo está fazendo uma distinção between certain members in the church and other members in the entre church. alguns membros da igreja e outros membros da mesma igreja. So all we want to see A única coisa que eu quero que vejam is aqui, now you can begin to identify 2 groups você in the começa a church. identificar 2 grupos dentro da igreja. There's the disciples, Os discípulos, um grupo, and then there's the other group, e tem um outro grupo, which are all the people that followed the leadership. que são todas as pessoas que seguiram a liderança. And it says clearly in verse 11 Versículo 11 diz assim, claro, that the disciples are required to que understand, os discípulos é dado a conhecer, but the others, mas os outros, the parables are designed so they don't understand what Jesus a means. parábola foi feita para que eles não possam entender o que Jesus estava falando. So it's the opposite of what most people think. Então é o contrário do que a maioria das pessoas pensam. Jesus wants us to learn spiritual truths, Jesus quer que nós aprendamos verdades espirituais, and he's just made it a lot harder. e parece agora mais difícil, acabou de fazer mais difícil ainda. In fact, it's impossible. No caso, é quase impossível. What's the only way you can understand parables? Qual é a única forma que você pode entender parábolas? Hã? Indo para Jesus. The humbling to Jesus. Going to Jesus. Indo para Jesus. So we went to verse 36, Então nós vamos no versículo 36. and the disciples asked him to explain things to them. E os discípulos começam a perguntar para ele, para explicar as coisas que aconteceram. So unless you're willing to ask, A menos que você está disposto a perguntar, you won't understand what the parables mean. você não vai entender o que significa parábola. So the first thing we want to see, É a primeira coisa que nós temos que ver aqui, that we don't understand parables, que nós não entendemos parábolas. and they were designed that way Elas foram desenhadas, foram feitas com esse propósito, to make it difficult. para que seja difícil. So if you go back to verse 34, Se você volta no versículo 34, we read that. capítulo 13, a gente já leu, Then verse 35, versículo 35, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação dos tempos. so whatever's being mentioned here, Qualquer coisa que estiver sendo mencionada aqui, we know that it's a fulfillment of nós prophecy. sabemos que é um cumprimento de profecia. We agree with that. Estamos de acordo com isso, correto? 78 Psalms. Yes? Sim ou não? Sim. So it says this prophecy would be fulfilled Fala que essa profecia vai se cumprir, that was written by the prophet. que foi escrita pelo profeta. So what we want to do O que nós temos que fazer então? is find out what prophet this is. Descobrir quem é esse profeta. So do we know the name of the prophet? Nós sabemos o nome desse profeta? Isaiah, somebody said on the back. It's not Isaiah. Não foi Isaías, It's the prophet David. David. And where Jesus is quoting E now, quando Jesus estava fazendo essa citação do Antigo Testamento, we won't read the a passage, gente não vai ler a passagem, but it's Psalms 49 Salmos 49, and Psalm 78. Salmo 78, So you versículo can 2. just make a note of that. Verse 2. Salmo 78, versículo 2 também. So
Coming back to this passage, Voltando para essa passagem, it says in Matthew 13, que diz aqui em Mateus capítulo 13, he says he will speak things e diz aqui que ele falaria coisas which have been kept secret from the foundation of the world. do que foram mantidas ocultas desde a fundação desse mundo. So now that means Agora significa you're coming to the end of the world, que você está chegando no fim do mundo, and now he's going to make things clear. ele vai fazer as coisas claras. Now, if we had time, Se a gente tivesse tempo, we'd go back to those two Psalms, nós voltaríamos a esses dois salmos, And what you 49 e can 78, e poderíamos mostrar is that the history, que a história, when this thing is going to be fulfilled, quando essa parábola, essa história se cumprirá, when the secret things are going to be made known, quando as coisas ocultas se tornarão abertas, is in the fourth generation, é na quarta geração, the final generation. a última geração. We discussed this earlier. Nós já discutimos isso antes. The fourth generation, A quarta geração, we can understand to be the generation of Zedekiah, podemos entender que é a geração de Zedequias, which is the generation que é a geração where Babylon comes and destroys the church. que Babilônia vem e destrói toda a igreja. So you know Então você sabe, that when this parable is being fulfilled, quando essa parábola está sendo cumprida, in the line of Christ, in the Na- history of Christ, na linha de Cristo, what generation are you in? que geração você estaria então? First, Quarta. second, Primeira, segunda, terceira ou quarta geração? Quarta fourth geração. generation. Quarta geração. And what's about to happen? E o que estava prestes a acontecer? Destruction of Jerusalem. Babylon's about to come and destroy the Babilônia God's está church. prestes a vir destruir a igreja de Deus. Not literal Babylon, Não Babilônia literal, com Nabucodonosor. symbolic Babylon, Babilônia simbólica, pagan Rome. Roma pagã. So you can see how these histories Você line consegue up. ver como essas histórias se alinham. So Jesus has to speak in Então parables. Jesus tem que falar em parábolas. Does he have a choice? Será que ele tem uma opção? Será que ele tem uma escolha? No. Não. Why? Por quê? Otherwise they will kill him earlier. It says in the verse Falaram aqui que senão morreria antes, matariam ele antes. Aqui no versículo 35 está dizendo, it says that it might be, aqui está dizendo que talvez ele poderia. What did it say? Verse 34? verse 35, 35, perdão, 35, desculpa. Para que se cumprisse, which part you want to says say? that it might be fulfilled. Para que se cumprisse o que fora dito. So he's going to fulfill prophecy. Então ele tem que se cumprir profecia. If he didn't fulfill Se ele prophecy, não se cumprisse profecia, everything would be destroyed. tudo seria destruído. So he has to speak in parables. Então ele tem que falar em parábolas. My sister explained why that's going to happen. A irmã explicou por que isso aconteceria. So that if he didn't, Porque se Jesus não falasse em parábolas, they would have killed him earlier. eles iam matar Jesus antes do tempo. So that's the literal fulfillment of that. É só um cumprimento literal disso daí, But there's a deeper truth behind mas this. existe uma verdade mais profunda atrás disso. Because now, Porque agora, the only people who can understand a única pessoa que pode entender are his disciples. são seus discípulos. No one else. Ninguém mais podia entender. And his E os disciples, discípulos dele, who he's training, que ele está treinando eles, we'll draw a quick line here. vou desenhar uma linha ali. We've got 4 BC. Nós temos antes de Cristo, foi o then we've nascimento, got 27, no ano 27, 31, 31 depois de Cristo and 34. e 34. So we're here Nós estamos aí, around 29. mais ou menos no ano 29. He's going to start speaking in Ele parables. está começando a falar já em parábolas. The only people that are going to know As únicas pessoas que vão saber are the são os disciples. discípulos. All those disciples Todos os outros all those disciples, todos os discípulos have all been baptized, que foram batizados, and now they're baptizing. agora estão batizando as pessoas. When you baptize someone, Quando você batiza alguém, what you're doing o que você está fazendo? is giving them entrance into the kingdom of heaven. Dando eles a permissão de entrada para o reino dos céus. I think we can all agree with Acho que that. nós podemos todos estar de acordo com essa frase que eu falei. So when John begins his ministry here, Então, quando João Batista começou o seu ministério ali no ano 27, and he's ele baptizing, está batizando as pessoas. who's he baptizing the people into? Ele está batizando as pessoas para entrarem aonde, João Batista? Must be baptizing them into the church. Provavelmente seria batizar para entrar na igreja. What church? Qual igreja? Somebody says Ephesus, somebody says triunfante, triumphant. So it's the A igreja church triunfante, Ephesus, igreja de Éfeso, which is the triumphant church. que é a igreja triunfante.
Because it's an example porque é um exemplo of what's going to happen at the end of the do world. que vai acontecer no fim do mundo. So when does the church of Ephesus begin? Quando que a igreja de Éfeso começou? Or who is the first member? You would say that? Quem foi o primeiro membro da igreja de Éfeso? I want to phrase it. When does it begin? Quando começou? Quando começou a igreja de Éfeso? João Batista, John the Baptist. So when does it begin? Quando que começou a igreja de Éfeso? Em que momento? 4 BC, the Is birth. everybody giving that answer? Está todo mundo dando a resposta no dia 4 antes de Cristo? So Todos estão de acordo ou begins não? here. Hã? Ok. They said they had a lecture from you last night, so they know the answer. Yes. Eles tiveram aula em particular com ele ontem, alguns sabem a resposta. A lot of people were not here, so... So Can you say why? Is it I'm, that? I'm marking Ele está marcando that Ephesus begins here que Éfeso começou 4 antes de Cristo, with the birth of John the Baptist. com o nascimento de João Batista. Because when this man is born, Porque quando esse homem nasceu, he's born full of the Holy Spirit. ele nasceu cheio do Espírito Santo. He's the only member Ele é o único membro that isn't baptized. que não foi batizado. Everyone else has to be baptized. Todo mundo, os demais, todos têm que ser batizados. Because he's the person Porque ele é a pessoa who's going to do what? que vai fazer o quê? Prepare the way. Preparar o caminho, Yeah? correto? So he prepares the way Então ele prepara o caminho for whom? para quem? Para Cristo, Christ, for the king. para o rei. He's baptizing people here in AD 27. Agora ele está batizando as pessoas no ano 27 depois de Cristo. And they all enter into membership of this church. E as pessoas começaram a entrar nessa membresia dessa igreja de Éfeso. So in Matthew 13, Mateus capítulo 13, only the people in the church triumphant somente as pessoas da igreja triunfante are the people who can understand what? são as pessoas que podem entender o quê? As parábolas, the parables. They're the only ones who can understand São os parables. únicos que podem entender parábolas. No one else can. Ninguém mais podia. Why? Por quê? Because you're the disciples, porque são seus discípulos, Because Jesus porque Jesus is going to teach them vai ensinar aos seus discípulos what parables mean. o que são as parábolas. Could anybody go to Jesus and ask him what it meant? Você acha que qualquer um poderia chegar a Jesus e fazer pergunta para ele, o que você quer dizer com isso? Of course. Claro que poderiam. Anyone could go to him, Qualquer um poderia ter chegado lá, sit at his feet, você está no pé de Jesus, and say, explain. chegar, por favor, me explique. As soon as you sit at his feet, A partir do momento que você sentou no pé de Jesus, what does it make you? o que ele transforma, o que ele faz de você? Um A discípulo, um discípulo. So you've joined the church. Então você se juntou à igreja. So that's why he says you and them. Por isso que ele usa essa distinção entre a vós e eles. Why won't they sit at Jesus' feet, the others? Por que esse eles aqui, os outros, não foram sentar no pé de Jesus? Because they thought they knew a lot. Porque eles pensavam que sabiam muito. Because they're proud Porque eles eram orgulhosos and e they're jealous. estavam com ciúmes. Where did pride and jealousy come from? Aonde que os ciúmes e orgulho saiu? Da onde veio a origem disso? Lúcifer. Não. No céu. They said heaven. Não. From God. De Deus. God How created come God? She Lucifer says. Deus criou Lúcifer. in whose image? Em qual imagem? In his own image. Deus criou Lúcifer na própria imagem de Deus. Lucifer wanted to make it ugly. Lúcifer quis transformar aquilo numa coisa feia. If you did a beautiful drawing, Se você fez um desenho bonito, could you not be proud of it? será que você não está orgulhoso daquilo que você fez? Pride is nothing bad. O orgulho não tem nada de mal. If you're married Se você está casado and you're a woman, e você é uma mulher, someone starts looking at your husband, uma pessoa começa a olhar para o seu esposo, what are you going to feel? o que você vai sentir? She's not gonna feel anything. Ela não vai sentir nada. Most people would feel jealous. A maioria das pessoas sentiriam ciúmes. In fact, in Exodus chapter 20, No caso, Êxodo capítulo 20, the God we serve o Deus que nós servimos é o quê? is what kind of a É God? que tipo de Deus que ele é? Jealous God. O Deus zeloso. So all these emotions come from God, Todas essas emoções vêm de Deus, but it's now become negative. mas agora se transformaram em negativas. So these Pharisees, Então esses fariseus, the whole leadership, toda a liderança, the whole church a igreja toda, are too proud está muito orgulhosa to go and bow down to em Jesus. chegar lá e se ajoelhar na presença de Jesus. And they're jealous of his increasing power. E eles estão com ciúmes do poder
de Deus que está aumentando, está crescendo? Jesus knows that. Jesus sabe disso. So he makes a test. Então ele faz um teste. What is the test? Qual é o teste? Parable teaching. Falando em parábolas. If I speak in Se parables, eu falar em parábolas, no one's going to understand ninguém me. vai me entender. And they say, you make it really difficult. Aí eles vão falar, nossa, você está fazendo muito difícil. We don't understand what you're A saying. gente não está entendendo o que você está falando. And Jesus says, E Jesus diz, just come and ask, só chegar aqui e perguntar, humble yourself, se humilhe and I'll teach you. e eu te ensinarei. So that's why he speaks in parables. É por isso que ele fala em parábolas. Just want to add one more piece. Eu quero adicionar um ponto mais, uma We read peça a verse mais. 11. Nós lemos o verso 11, Then from verses 12 to 15, versículo 12 ao 15, in fact down to 17, no caso até os 17, he becomes even stronger in his language. ele se transforma mais pesado o linguajar de Jesus, fica mais forte. Now he's going to tell you why he speaks in parables. Agora ele vai explicar por que ele fala em parábolas. Verse 15. Versículo 15. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. So in verse 15, Verso 15, it says, this people's hearts. esse é o povo desse coração, Who is o coração desse povo. Who is this people? Quem é esse povo que ele está falando aqui? A igreja, Israel, the church, a igreja. Not the disciples. Não os discípulos, não Éfeso, It's the other group. é o outro We'll grupo. call him Laodicea. Vamos chamar eles de Laodiceia. So Laodicea's heart Então o coração de Laodiceia, is waxed gross. ele fez o quê? Se endureceu. They have eyes Eles têm olhos, and they have ears têm ouvidos, and they can't do anything with them. mas não conseguem fazer nada com isso. It says that their hearts are waxed gross. Fala aqui que o coração deles está endurecido. Who made the hearts like that? Quem será que fez o coração dessa forma? O coração deles ficarem dessa forma. How did they get that way? Como é que eles conseguiram chegar nesse ponto de ter um coração endurecido? They rejected, rejeitaram. They reject the message, rejeitaram a mensagem. Gadal is another one. Rejeição. Pride, orgulho. Isso é God made them. Deus fez aquilo. God did that to them. If we go one verse back, Se você volta mais um versículo, it says that this is also a fulfillment of another prophet, está falando que isso é um cumprimento de outra profecia, prophet Isaiah. de Isaías. So if you go back to Isaiah, Se você voltar para Isaías, you'll see what's being portrayed here você vai ver o que está sendo falado aqui. is a fulfillment of the prophecy of Isaiah, É um cumprimento da profecia de Isaías. chapter 6. Capítulo 6. So if you go back to Isaiah Se 6, você for para Isaías capítulo 6, verse 9, né? Versículo 6, desculpa, capítulo 6. now Isaiah 6 is interesting. O livro de Isaías capítulo 6 é interessante. There's a lot of disagreement about this chapter. Existe muito discrepância ou discordância sobre esse capítulo, a forma de entendê-lo. All I want us to see, A única coisa que eu quero ver aqui, the verses we're going to go to que os versículos nós vamos olhar aqui, are verses 9 to 11. os versículos 9 até o versículo 11. And that's not a coincidence, Isso não é uma coincidência, because it's speaking about the end of the world. porque está falando do fim do mundo. 9/11. 11 de setembro, 9/11, 9 e 11. So in verse 10, No versículo 10, it tells Isaiah to do something. ele fala para Isaías fazer algo. You want me Read to the read first everything? part of the verse. Engorda o coração deste povo. So here it says that Isaiah Ele está falando que Isaías aqui is going to make the people's heart fat. vai fazer o coração daquele povo engordar. In the Hebrew it says fat, in the Greek it says gross. They mean the same thing. No hebreu aqui quer dizer fat, engordar, mas no grego, como traduzir, quer dizer gross, que no nosso está dizendo endurecido. Mas é a mesma coisa. É o Novo Testamento grego que fala endurecido, que é gross. So if we come back to Matthew, Se você voltar para Mateus, there's a message, existe uma mensagem, and this message is going to be given to two people. e essa mensagem vai ser dada para duas pessoas. One of the groups, Um do grupo, what will he do to them? o que ele vai fazer com essa mensagem? It will harden their hearts, Vai endurecer o coração desse grupo, de um grupo, make them fat, vai fazer eles ficarem engordados, and the other group e o outro grupo vai fazer o quê?
it will soften their heart, vai amolecer o coração deles, or according to Paul, ou de acordo com Paulo, it will give them a new heart. vai dar para eles um coração novo. So you can see that there's a hard heart and a new heart. Você pode ver que tem um coração duro e um coração novo. A heart that's got fat Um coração que está cheio de gordura and a heart that has the fat cut out. e um coração que cortou a gordura de fora. A heart of stone, a heart of flesh. Um coração de pedra, um coração de carne. And who creates these hearts? E quem foi que criou esses corações? Deus. God created those Deus hearts criou esses corações through a message. através de uma mensagem. Now we know this to be so Nós sabemos que isso é verdade, because if you went back to Exodus, porque se você voltasse para Êxodo, there's going to be another message, vai ter outra mensagem and it's going to soften some people. e que vai amolecer algumas pessoas, But if it comes to Pharaoh, what will mas it do? que quando chega para o faraó, o que vai acontecer com o faraó? It will harden him. Vai endurecer o coração dele. So that message, Então essa mensagem, same message, mesma mensagem, hardens one group endurece o coração de um grupo and softens another group. e amolece o coração de outro grupo. And we read that earlier, Nós lemos isso antes, Revelation 14, John 16. Apocalipse 14 e João capítulo 16. One group falls Um grupo cai and the other becomes e outro se transforma em quê? Justo. righteous. Justo. Remember, Lembre-se, when Jesus is going to use this passage quando Jesus vai usar essas passagens from Isaiah 6, de Isaías capítulo 6, what's he doing? o que ele está fazendo? He's making a O que ele está fazendo? O que He's Jesus está making fazendo? Uma quê? Uma an application. aplicação. Quando ele pega Isaías, está fazendo uma aplicação. because if you go back to the original, Porque se você volta no original, by the way, when is Isaiah's ministry? pergunta para vocês, em que momento da história Isaías estava ministrando? Manassés, they said, during Manassés. So if we've got Zedekiah Se você tem here, Zedequias lá no final, and we've got Manasseh a gente here, tem Manassés ali, we could go further back. a gente pode voltar um pouquinho mais para trás. How far would we go back? Qual para trás? Que rei? Qual para trás nós iríamos? Zedequias. Hezekiah. So we can go to Hezekiah. Ezequias. 25, 20 people should know the next one. Ahaz. Acás. Qual o pessoal do 25:20 deveria saber Isaías? Isaiah 7, Isaías capítulo 7. Rei. Ahaz, Acás. Acás. AC. Acás. and one more, One more. Um mais. Mais um ainda. Uzziah. Uzias. So this is Isaiah's prophecy. Essa é a profecia de Isaías. And he's going to have a message. Vai ter uma mensagem. And he says, E ele diz, how long am I supposed to give this message for? por quanto tempo eu tenho que levar essa mensagem? And God answers E Deus responde. in verse 9, 10, Responde versículo 9, and then 11. 10 e 11. And in 11, No versículo 11, after he's been given the instruction to give the message, depois de ter recebido a instrução de dar essa mensagem, he says, how long? ele pergunta por quanto tempo? Let's think about this. Vamos pensar nisso aqui agora. Isaiah finishes his ministry when? Isaías termina seu ministério quando? Com quem? Quando? Manassés. We know that because what does Manasseh do? Nós sabemos porque o que Manassés fez com Isaías? Cut him in half. Cuts him in half. Cortou na metade. So Manasseh kills him. Então Manassés mata Isaías. And have you got to the very E end? se você chega até no final, No. não. Agree with that? Vocês conseguem ver, a gente não consegue chegar até Zedequias. You know when there's Zedekiah. Você está vendo ali que Isaías não vai até Zedequias. Isaiah says, Isaías diz, how long shall I give this message for? por quanto tempo tem que dar essa mensagem? Ele pergunta. And God E answers, Deus responde, we'll read verse 11. verso 11. Até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda desolada, assolada. We already read a similar passage before. Nós já lemos uma passagem semelhante antes. When is this? Quando que momento é isso da história? When are Estamos the lendo aqui cities agora. without Em inhabitants, que momento a cidade vai estar desolada, sem habitantes, the houses without man, a casa não vai ter mais ninguém, and the land desolate? e a terra está desolada? Em que Quando momento é isso da história?
Zedekiah, destruction of Jerusalem. Destruição it's de Jerusalém here. com Zedequias. Verse 11. Verso 11. So explain to me, Então, explica para mim então, irmãos, how can Isaiah give the prophecy como é que Isaías pode dar a profecia when então, he's dead se ele já está morto, 6 kings before the end? 6 reis mais até o fim, até chegar ao fim. How can he do that? Como é que ele pode fazer isso? For written, they said, writing, escrevendo, Because all the prophets, porque todos os profetas, we were told before, como fomos falado antes, are subject estão sujeitos unto the aos prophets. profetas. So, who comes after Isaiah Quem vem depois de Isaías? that we've spoken Que about? nós já falamos já também. Jeremiah. Habakkuk, Abacuque, Zephaniah, Sofonias, and then we spoke about Jeremiah. e falamos de Remember? Jeremias também. Then we'd have to put Daniel, E temos que colocar Daniel, Ezekiel. Ezequiel. So we'll leave it with these. Nós estamos com aqueles profetas ali. Have all these people got a different message or the same message? Vocês acham que todos esses profetas que vieram depois de Isaías tinham mensagens diferentes ou todos tinham a mesma mensagem? Same message. It's all the same message. Tudo a mesma mensagem. So you can see Vocês conseguem ver that the message that Isaiah has, que a mensagem que Isaías tem, when he says how long, quando ele faz essa pergunta até quando, the same message is going to be carried on all the way through. essa mensagem vai ser levada, né, em todo esse processo. Now, where is Jesus? A pergunta é, onde está Jesus? Where would we place Jesus? Onde você colocaria Jesus? In this line here? Yeah. Nessa linha aqui. Começo ao fim, he said. He's the Alpha and Omega, so he's everywhere. Ele é Alfa e Ômega em todos os lados. So I would suggest Eu sugeria, we don't need to be technically accurate. a gente só está sendo tecnicamente correto, Somewhere over here, mais ou menos ali no meio. certainly after Manasseh, Com certeza depois de Manassés. because Manasseh here Porque Manassés ali naquele ponto, we would normally mark as the time of the que end, nós geralmente marcamos como o tempo do fim, 30 years before Jesus begins his ministry. 30 anos antes de Jesus começar o seu ministério. So Jesus Então Jesus is going to get this prophecy vai pegar essa profecia, and he's going to bring it into this dispensation. vai trazer para aquela dispensação ali. So you can see Você pode ver então how Jesus como Jesus is going to use these prophecies that are in this dispensation vai pegar as profecias que estão na dispensação, no caso de Isaías, and he's going to move it over here. e vai mudar lá para aquele ponto. So all I want us to see A única coisa que eu queria que vocês vissem, is that when Jesus uses these prophecies, they're applications. They're not the original quando, intent. quando Jesus usa essas profecias, são aplicações que ele está fazendo, não sim na forma original que ele da intenção da profecia. We didn't read verses 12 and 13 of Isaiah A 6. gente não lê o versículo 12 e 13 de Isaías 6. But if you did, you'll see that it's talking about the Babylonian captivity. Você vai ver que se eu ler, vai falar do cativeiro babilônico. So all these prophecies are leading to the same place. Todas essas profecias te conduzem nesse mesmo lado. Now people say As pessoas dizem that these messages are too complicated, que essa mensagem é muito complicada, that they don't understand. que eles não conseguem entender. So my response to A that minha resposta para isso é is that it was designed that way by God. que Deus desenhou, planejou isso pelo desejo dele. So what we have to do, O que nós temos que fazer, if we want to se understand, você quer entender, we need to go to God nós temos que ir para Deus, and ask Him to explain these things. pedir para Ele que nos explique essas coisas. But the initial place that I want us to see Mas o lugar inicial que eu gostaria que víssemos is that these prophecies, é que essas profecias, these parables, essas parábolas, are not easy to não understand. são fáceis de entender. And they were not designed to be easy to E elas não understand. foram desenhadas para ser fácil de entender. The only people that can understand them A única pessoas que conseguem entender are the disciples of Christ. são os discípulos de Cristo. And I would suggest, E a minha sugestão é, in fact, I think we can demonstrate e eu acho que nós podemos demonstrar that those disciples are a symbol of this movement. que aqueles discípulos que Jesus está usando é um símbolo desse movimento aqui. So you know it's God's will Você sabe que é da vontade de Deus that you understand these que things. você entenda essas coisas. And what that O means que significa é is that we need to bow before the que Lord, nós temos que nos prostrar diante de Deus, take away our pride, tirar todo o nosso orgulho, our jealousy, nosso ciúmes. and we need to ask Him to explain things to us. Teremos que pedi-lo que Ele nos explique as coisas. Amém?
Everything that we teach Tudo que nós ensinamos is all built on the premise of parables. está tudo baseado na primícia das parábolas. In fact, it says Então, no caso diz Jesus only speaks in parables. He doesn't teach it any other way. que Jesus somente fala em parábolas, não ensina mais de nenhuma outra forma. So if you go to someone Se você vai para alguém who's teaching you things que está ensinando coisas para você in a literal fashion num modelo literal and not using prophecy, e não está usando profecia, what do you know about o them? que você vai saber dessa pessoa que você está escutando? That they're not sent by God Que eles não foram enviados por Deus, because they don't have the hallmark, porque eles não têm o trademark, a hallmark, como se diz, não, a estampa de Deus, o selo, o trademark, TM, quando você põe copyright, o símbolo, o logo. I want to say something perhaps a bit stronger. Eu quero falar uma coisa aqui agora que talvez pode ser um pouco forte. Which I can't find now. Que ele não está achando agora. So we're going to go to first selected messages. Selected message em português, mensagens seletos. Mensagens escolhidas, primeiro tomo, primeiro volume. Vê se você consegue achar para mim qual que é. Page 362. Página 362. Vai Now ser there- what's the page? 362. 362 paragraph. 4. Now there are many people today in our church Existem muitas pessoas hoje na nossa igreja, because the doctrines that we teach have changed. porque as doutrinas que nós ensinamos mudou. When they present Jesus, which is what we're supposed to be doing, Quando eles apresentam Jesus como nós deveríamos fazer, they present the Jesus eles apresentam Jesus that's portrayed in the Gospels. que está sendo mostrado nos evangelhos. This nice, Essa é a pessoa que é boa, kind, que é gentil, gentle man. que é um homem gentil e bondoso. Forgiving, you should say. And I want to suggest O que eu gostaria de fazer uma sugestão, that that is not the Jesus that we're supposed to be presenting to the world. que esse não é o Jesus que nós deveríamos estar apresentando para o mundo. And if you want to understand Se você quiser entender isso, who's preaching the correct message at the end of the world, para saber quem está pregando a mensagem correta no fim dos tempos, the way you know a forma que você sabe is how they present or portray Jesus. era a forma como eles apresentam, demonstram como Jesus é. And you can see that in this passage E that we're going to read. você consegue ver isso na passagem que nós vamos ler. Our church now A nossa igreja hoje is presenting a moral Jesus, está apresentando um Jesus moral, a Jesus that is good, kind, um Jesus que é bom e bondoso, and that's not the Jesus we're supposed to lift up and present to the world. mas não é o Jesus que nós deveríamos estar levantando e apresentando para o mundo. What's the most famous Bible passage in the Bible? Qual seria a passagem mais famosa que existe na Bíblia? Jesus is love. Jesus é amor. Não, which one? O que vocês falaram? Jesus is love. Jesus é amor. Hã? Maybe, No. Huh? maybe in Brazil it's a different one. João 3,16. John 3,16. Desculpa. Okay. I got Eu worried escutei- then. Já ficou preocupado aqui. João Let's- 3,16. Let's go to John 3:16. Abrimos João 3,16. John 3:16. João 3,16. What's the story Qual é a about? história que está acontecendo aqui? It's the story of Nicodemus. Nicodemos, a história de Nicodemos. Nicodemus is a hard-hearted Pharisee. Nicodemos é um fariseu daqueles com, sei lá, com todas as credenciais. And the most important Bible verse, the most famous Bible verse, E um dos versículos mais famosos da Bíblia, is the one that he gives to this proud, hard man. no qual ele dá para esse homem orgulhoso e cheio de orgulho. He's so bad Eu não consigo. É tão mal. Sorry, I'm trying to have the words, but I apologize. Go ahead. Ele é tão ruim. is something. Ele é, He's so bad, ele é tão ruim.
He doesn't want to even be seen with Jesus in public. Ele não quer nem chegar perto de Jesus no público. Ele não pode ser visto com Jesus durante o público. So he goes undercover at night time. Ele vai lá despacito, né, escondido de noite. Não, espanhol, por causa do meu amigo, perdão. Devagar, de noite, escondido. He wants to have a Bible study with Jesus. Ele quer ter um estudo bíblico com Jesus. And what does Jesus E say? o que Jesus fala para ele? I don't study with Pharisees. Ele disse, eu não faço estudo com fariseus. You should try that. Você devia talvez tentar isso. When someone in the church wants to have a Bible study with you, Quando alguém da igreja chegar para você e falar assim, eu quero ter um estudo bíblico com você. say, according to John chapter 3, De acordo com João capítulo 3, I don't study with you. eu não estudo com você. It's a waste of time. É uma perda de tempo. I'm serious. Eu estou falando It's sério. a waste of time studying with someone in the church. É uma perda de tempo estudar com alguma pessoa da igreja. The reason it's a waste of time A razão que é uma perda de tempo, is because when you open the Bible and read a verse to them, quando você pega a sua Bíblia e lê um versículo para essa pessoa, they'll have no idea what it's talking about que eles não têm a mínima ideia do que está falando, because they're dead. porque eles estão mortos. Every Adventist Todos os adventistas is a Laodicean, são laodiceias, and the Laodicean e os laodiceanos is lost estão perdidos and dead. e mortos. And the only way you can understand Scripture A única forma que você pode entender as Escrituras is by doing what? é fazendo o quê? Going to Jesus Indo para Jesus and being one of his e disciples. ser um dos seus discípulos. I don't know if you realize Não sei se você percebeu that every single word in this book que todas as palavras aqui que estão nesse livro aqui is all a prophetic message. é tudo relacionado com uma mensagem profética. And it's cloaked E está coberta on the surface, na superfície, on the outside, do lado de fora, with morality. com moralidade. But if you want to understand what the passage is teaching, Mas se você quer entender o que essa passagem está entendendo, you have to go past the surface reading você tem que passar da superfície, Past da the leitura morality. superficial, passar a moralidade and go to the hidden treasure, e chegar lá dentro para achar os tesouros escondidos, which is the prophetic message. que é a mensagem profética. And the only way you can understand that E a única forma que você pode entender isso, is if you're born again. se você nasceu de novo. And if you're Laodicean, E se você é laodiceano, you're not born again. você não nasceu de novo. So it's futile É fútil to study estudar with Laodiceans. com laodiceanos. I'm hoping none of you are Laodiceans. Eu espero que nenhum de vocês é laodiceanos. Because it'd be a waste of time me talking to you if Porque you seria were. uma perda de tempo para mim estar falando com vocês. Think about this. Pensa um pouco sobre isso. If you think that's too extreme, Se você acha que isso é extremo, because Nicodemus porque Nicodemos, wants to go into a Bible study with Jesus. ele foi lá para ter um estudo bíblico com Jesus. And what does Jesus say to O que him? Jesus fala para ele? Let's cut to the chase. Vamos chegar ao ponto que importa aqui. You need to be born again. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. We don't need to study the A gente não Bible precisa estudar a Bíblia, because you're lost. porque você está perdido. Isn't that what he's telling Nicodemus? Não é o que ele está falando aqui para Nicodemos? It's exactly what he's É saying. exatamente o que ele está falando aqui. Nicodemus Nicodemos is so proud. está tão orgulhoso, Instead of saying, e ao invés de chegar e dizer, Jesus, I'll bow to you, teach me, Jesus, eu me prostro a ti, por favor, me ensine. what does he say? O que ele está falando? How can I? He says, if you want to have a fight, Se você quer ter uma briga, I'll fight. então vamos brigar então. Let's have a Bible study. Vamos ter então um estudo bíblico aqui então. Jesus said, I'm not going to study with you Jesus falou, eu não vou estudar com você aqui. because he's going to start showing Jesus how clever he is. Ele vai querer mostrar para Jesus quão esperto que ele era. Let me tell you, Vou dizer para você, when you start engaging with a Laodicean, quando você começa a ter um engagement, um contato com o laodiceano, in a Bible study, no estudo bíblico, what's their first technique that they're going to use? qual a primeira técnica que eles vão usar? They will lie Eles vão mentir, because Jesus says porque Jesus diz you need to be born again. que você tem que nascer de novo. And he says, E ele diz, I never heard of that before. nunca escutei disso antes. How can an old man be born again? Como é que pode um homem já velho ser nascido de novo? Is that the truth or a lie? Será que isso é uma verdade ou uma mentira? It's a lie Uma mentira. because he already knows Porque ele já sabe, the Nicodemos, standard Laodicean doctrine. porque é uma doutrina de Laodiceia aceitada, padrão, When someone from the world quando alguém do mundo joins the church, se entra na igreja, se junta à what needs igreja, to happen to them? o que tem que acontecer com essa pessoa? Batismo. They need to be born again. Eles precisam nascer de novo. Standard Laodicean teaching. Isso é um ensinamento padrão dos laodiceanos. So when Jesus says to him, Então Jesus fala para ele então, I'm not speaking to you eu não estou falando com until você you're born again, de você nascer de novo. he lies
ele mente. He says, I've never heard of that doctrine before. Nunca escutei essa doutrina antes aqui. That's what the problem is. Esse é o problema. When you engage with the church, Quando você começa a ter contato com a igreja and you say, e você diz, you heard of a 25-20 before? você já escutou do 25-20 antes? They say, never heard of that before. Ah, não, nunca escutei aquilo antes. You should turn around and tell them, Você deveria virar para ele e dizer, stop lying. para de mentir. What you need to O que do você precisa fazer is humble yourself é humilhar-se and be born e again. nascer de novo. And then you should ask them, Então você pergunta a essa pessoa, would you be a disciple of Christ? você seria um discípulo de Cristo? That's how we should be approaching the church. Essa é da forma que nós deveríamos estar contando, tendo um contato com a igreja, abordando a igreja. But we don't understand who we are. Mas a gente não entende quem nós somos. And if you don't understand who you are, E se você não entende quem você é, there's no way you're going to understand who they are. você não vai entender quem eles são. So Jesus says, Então Jesus diz, be born again, Jesus fala, nasça de novo. then we'll talk. Então depois a gente conversa. Now, do you think Jesus, Você acha então que Jesus, through the Holy Spirit, através do Espírito Santo, was speaking to Nicodemus que estava falando com Nicodemos, over the next 3.5 years? sorry. Was he speaking to Nicodemus over the Você next acha, 3.5 years? você acha que depois Jesus estava falando com Nicodemos nos próximos 3 anos e meio do ministério dele, Through the Holy Spirit? através do Espírito Santo? Of course he was. Claro que estava, Because you see the end result. porque você vê o resultado final. Coming back to John, Voltando para João, chapter 3. capítulo 3. Jesus tells you Jesus fala para você how you become converted. como você vai se converter. If I were to ask you, Se eu for perguntar isso para você, how did you become converted? como é que você se converteu? What do you have to do? O que você teve que fazer? Hopefully you'll tell me. Eu espero que você me diga. You have to look to Jesus. Você tem que olhar para Jesus, Because you'd say, porque você deveria dizer, you're going to change você vai mudar from a hard heart to a soft heart. de um coração duro para um coração mole. We know the passage Nós sabemos a passagem. by beholding, Ao contemplar, which means looking, quer dizer olhar, what happens? o que acontece? Você se transforma, You're changed. você muda, transforma. If you want to be transformed Se você quer ser transformado, into whose image? na imagem de quem você quer ser transformado? The image of Na Christ. imagem de Cristo. Who do you have to look at? A quem você tem que olhar então? A Cristo. Christ. Aham. So Jesus tells Nicodemus to do that Então Jesus fala para Nicodemos para fazer isso, in this passage. nessa passagem. And when you look to Jesus, Quando você olha para Jesus, what happens? o que acontece? You're born again. Você nasceu de You novo. get a new heart. Você recebe um novo coração. Do you agree with that? Vocês concordam comigo? Sim? I Sim. we would agree Ok, with espero que that. todos estamos de acordo. So when Jesus E says, quando Jesus diz, you need to look at me, você tem que olhar para mim, how does he frame his language? como é que ele estrutura essa linguajar dele? Because he doesn't say that, does Como é que he? ele formula? Porque ele não fala dessa forma. What does he say? O que ele diz? So if you go to let's go to verse 14. Vamos ver versículo 14. E como João 3, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Amém? How is Nicodemus going to be converted? Como é que Nicodemos vai ser convertido? He has to look to whom? Ele tem que olhar para quem? Jesus. Jesus. He's not going to hang around with Jesus. Ele não vai ficar seguindo, né, batendo papo, tá do lado de Jesus. And Jesus is going to be lifted up 3 Jesus- years later. Jesus vai ser exaltado 3 anos depois. So he can't do that. Ele não tem como fazer isso. So how's he going to get converted? Como é que ele vai ser tão convertido? It says it in the verse No 14. versículo 14, tem que fazer o quê? Como Moisés, What does he have to look o at? que ele tem que olhar para onde? Are we in the same The- verse? no, it would say 14. Like Okay. Moses, you have to lift up the serpent. Imported that the Son of Man should be lifted up. So here's this pole, Esse aqui é uma vara. and here's the serpent, Aqui está a serpente. and here's Nicodemus. Aqui está Nicodemos. What's happening to Nicodemus? O que está acontecendo com Nicodemos? Foi picado. He's dead, isn't Ele he? está morto, correto? É About to Laodiceia. die. Hã? He's about to die. He's dead. Está prestes a morrer, certo? What does he have to do? O que ele tem que fazer? Olhar para onde? Para a serpente. He has to look to the serpent. Tem que olhar para a serpente. Agree with that? Vocês concordam comigo? That's Jesus' solution for Nicodemus. Essa é a ilustração que Deus deu para Nicodemos. What's this story about? Hã? This is a what? Illusion? Não.
Solution. This is his solution. Desculpa. Essa é a solução que Deus deu para Nicodemos. Obrigado. What is this story here? Qual que história é essa aqui da serpente? This snake on a pole. Essa serpente numa vara. The desert. Deserto. Moses. This is Moses. Moisés. What's O happening? que aconteceu naquela história? They were bitten by a snake. Why? Por que eles foram picados pela serpente? Disobedience. Because the church Porque a igreja was militant era militante and God e Deus withdraws his protection tirou a sua proteção deles and then the serpents come in. e as serpentes vieram. And the serpents E as serpentes are vieram. a symbol of sin. É uma simbologia do pecado. Everyone's dying Todo mundo está morrendo of the sin problem. do problema do pecado. And what's the cure? E qual foi a cura daquele problema? Because they all want to run Que todos vão correr to whom? para quem? To Moses to ask Moisés. a solution. E chegar Moisés, dá uma Moses solução doesn't para a know what gente. to do. Moisés não sabia o que fazer. So God tells him what to do. Deus dá para Moisés o que fazer. What? O que ele manda fazer? Do a serpent and lift it up. Do you know how Botar long, uma serpente. do you know how long ago this story was? Você lembra quantos anos atrás essa história aconteceu? Thousands of years. Milhares de anos atrás. It's in the desert. Estava no deserto. They can't go to the shops, Eles não conseguem ir lá numa loja, like a toy shop, numa loja de brinquedo, and buy a snake. e comprar uma cobra. They have to make one. Eles têm que fazer uma. And what's it made from? E de que são feitas essas serpentes? Bronze. Bronze. Or brass, depending on how you translate. They either have to cast it, Ou eles têm que cast it, like stretch it, or how do you mean? put it in a mold, Ok. Ou eles têm que botar você moldar no molde para montar a serpente. or they have to forge it. Ou eles têm que fazer o forjar, né? Com Let me tell you, esculpir. if you have not done metalwork before, Se você nunca trabalhou com metal no passado, that takes a long time. demora bastante para fazer isso daí. And what's happening in the E meantime? o que está acontecendo durante esse tempo que ele está tentando lá fazer a serpente? Todo mundo morrendo. Lots of people dying. People are dying. As pessoas estão morrendo. Is there any hope for those people who are dying? Será que existe alguma esperança para essas pessoas que estão morrendo? You know the story, They have to but you don't want to say the answer. Você sabe a história, mas você não quer dizer a resposta, né? If there's no snake, there's no salvation. Se não tiver isso aqui, não tem salvação. Lots of people died Muitas pessoas morreram while they're building the snake. enquanto eles estavam construindo a serpente. So the snake's built, Então a serpente foi construída, put on a pole. colocaram numa vara. What is all that symbol of? Isso foi um símbolo de quem? Cristo. So it's all a symbol of Jesus. Então um símbolo de Jesus. So Jesus says, Então Jesus diz: if you want to be born again, se você quer nascer de novo, if you want to know about me, se você quer saber de mim, what you have to do o que você tem que fazer is look at this story. é olhar para aquela história lá do deserto. This story Essa história do deserto was a parable. foi uma parábola. Agree with that? Concorda comigo? But it's also a prophecy Mas também é o quê? Uma profecia of this event. daquele evento. So you can see, Então você consegue ver, a prophecy a profecia is a parable. é uma parábola. Parable is a prophecy. A parábola é uma profecia. So how is Nicodemus to be saved and be born E again? como é que Nicodemos pode salvar e nascer de novo? What will save this man? O que salvaria esse homem? The gospel. O evangelho. You need the gospel to save you, Ele precisava do evangelho para salvá-lo. don't you? Você não concorda? The gospel O evangelho is a tool é uma ferramenta in whose hand? na mão de quem? Dos discípulos, In the hand of God. na mão de Deus. The gospel is a tool in the hand of God. O evangelho é uma ferramenta na mão de Deus. That gospel Esse evangelho is delivered está sendo entregado by disciples. pelos seus discípulos. I'll express it another way. Vou falar de outra forma. God has a word Deus tem uma palavra to give to his church. para dar à sua igreja. He takes his word Ele pega a sua palavra, and he says, open your mouth and I will feed you. abra a sua boca e eu vou alimentar. And what do you do with that E word o que você pega com aquela palavra, com aquela comida that you've eaten? que você terminou de comer? You speak those words back. Você cuspe para fora de volta. So you Então você become the tool se transforma na ferramenta in the hand of God. na mão de Deus.
And what you're giving these words e que ao você dar essas palavras, are the words of salvation que são palavras da salvação, and e the words palavras da condenação, condemnation, of death. de morte. There's life and death in the tongue. Existe morte e vida na língua. So this human agent Esse agente humano has life and death in his tongue que possui morte e vida na sua língua, because he's given the gospel. porque está dando o evangelho, And the gospel e o evangelho, is a life and death message. vida ou morte, a mensagem, In fact, it produces life and death. produz vida e morte. The human agent O agente humano becomes the gospel, se transforma no evangelho, or what Paul would call no que Paulo chamaria de a living letter a carta viva, uma carta viva, or a living epistle. ou uma epístola viva. So when we come to this model, Então, quando nós chegamos nesse modelo, if Nicodemus wants to be e saved, se Nicodemos quer ser salvo, what does he have to do? o que ele tem que fazer? He has to go back Eles têm que voltar into Old Testament history na história do Velho Testamento and study a e prophecy. estudar a profecia About Jesus. a profecia sobre Jesus. The prophecy of Jesus will do what to him? A profecia de Jesus ia fazer o que com ele? Save him. It will save him. Salvá-lo. It will make him be born again. Faria que ele seria nascer de novo. If you read the Bible, Se você ler a Bíblia, is there power to be born again? você acha que the Bible has the power? Is there power if you read the Bible to Você be born acha que again? existe poder para você nascer de novo ao ler a Bíblia? Of course there is. Claro que existe. If you read it the right way. Se você estiver lendo da forma correta, So you have to read the right way. você tem que ler a Bíblia da forma correta. Because lots of people read the Bible. Porque várias pessoas leem a Bíblia, Lots of preachers speak about the Bible. muitos pregadores falam da Bíblia, Doesn't mean they're saved. não quer dizer que eles estão salvos. So Jesus instructs Nicodemus Instrui Nicodemos in the framework of the most important Bible verse, na estrutura do verso mais importante da Bíblia, and many of God's people que muitas das pessoas do povo de Deus don't understand what's going on. não entendem o que está acontecendo. If you want to be born again, Se você quer nascer de novo, the way you do that da forma que você faz isso, is you go to the Bible, você vai para a Bíblia, study prophetic models, estuda modelos proféticos. and when you study those prophetic models, Quando você estuda esses modelos proféticos, who are you looking at? a quem que você está olhando quando você estuda esses modelos proféticos? You're looking at Você Jesus, está olhando a Cristo. and as you behold Him, E ao você contemplar a Cristo, you become changed você into His começa image. a se transformar na sua imagem. This is how we receive Essa é a forma que nós vemos, a new heart, essa forma que nós recebemos um novo coração, how we're born again. como nós nascemos de novo. Now, when you do that, Quando você faz isso, you can't do it morally, você não pode fazer isso de uma forma moral, because there's no morality in looking at Moses and the snake. porque não existe nenhuma moralidade em olhar nessa vara com Moisés, com a serpente. Was there any value in this snake? Você acha que existe algum valor nessa serpente? No. Nada. Não. God's O people povo de Deus are always the same. sempre é o mesmo. They turn a blessing into a curse. Eles transformam uma bênção numa maldição. This book Esse livro was meant to be a blessing. foi feito para ser uma bênção. It's become a curse to God's Se people transformou numa maldição para o povo de Deus, because it's destroying us. porque está destruindo-nos. That serpent Aquela serpente saves thousands of people's lives. salvou milhares de vidas de pessoas. What did it end up doing? O que terminaram fazendo? It ended up Acabou unindo eles, It uniting ended them. Ídolos. destroying a lot of people Acabou destruindo várias pessoas, because it changed porque mudou from the image of Christ da imagem de Cristo to the image of whom? para a imagem de quem? De la serpente, from the serpent. Serpent. A serpente que é? First time you see a snake in a tree, Primeira vez que você vê onde você viu uma serpente numa árvore? turned from a blessing to a curse. Transformou numa bênção para quê? Uma maldição. And that's what our Bible studies have turned into. Por isso que nossos estudos bíblicos se tornaram assim. We study the Bible A gente estuda a Bíblia as Adventists, como adventistas and we bring a curse upon e ourselves nós trazemos uma maldição sobre nós. because we think in those words Porque nós pensamos aquelas we palavras, can find Jesus. nós podemos encontrar Jesus. We have no idea what Jesus even looks like A gente não tem a mínima ideia de como Jesus se parece. because we've created Jesus in our own image, Porque nós criamos Jesus de acordo com a nossa imagem. called idolatry. Isso se chama idolatria. So I want to say O que eu quero dizer é, that when we speak about
transformation of character. Quando nós falamos sobre a transformação de caráter, When we speak about the gospel message, nós falamos da mensagem do Evangelho. the gospel is a tool in the hand of God, O Evangelho é uma ferramenta na mão de Deus, delivered through the mouths of men. que está sendo entregue pela boca de homens. When I say men, I mean women, of course. Quando eu falo homem, quer dizer mulheres também. And it's done through a prophetic model. E é feito através de um modelo profético. You to go back Você tem que voltar into the Bible na Bíblia and find Christ e encontrar Cristo in all of those Bible stories, em todas as histórias da Bíblia, in all of those parables. em todas as suas parábolas. And if you don't do that, E se você não fizer isso, you'll never be born again. você nunca vai nascer de novo. So here Ellen White confirms this E Ellen White confirma aqui, in First Selected Messages. ME1, página, você vai encontrar no seu aplicativo, não está na apostila, ME1, 362? Point 4. 362, a página 362.4, parágrafo 4. 362, parágrafo 4. ME1, 362.4. What I want us to notice, Which one is? Everyone who claims to believe that God's what I want us to notice aquele que Deus. It's correct. is that there's a subtitle, Existe um subtítulo, and it's called The Beginning of the Loud Cry. it's the same title, que se chama O Princípio do Alto Clamor. And we're going to be speaking about the loud cry. Nós vamos estar falando do alto clamor. So, I just want to summarize the beginning, Eu quero fazer simplesmente um resumo first disso part daí. of the paragraph. A primeira parte do parágrafo It basically says, está basicamente dizendo: all of us are supposed to study the Bible todos nós deveríamos examinar e estudar as Escrituras in a way that we've never studied before, como nunca dantes, because Satan porque Satanás, wants to bring blindness and darkness to us. ele quer trazer artifícios de cegueiras e trevas sobre nós, para cegar a nossa mente, So we don't understand what's going para on. que nós não possamos entender o que está acontecendo. But we need to take our Bibles Mas nós temos que tomar as nossas Bíblias and we need to pray for the Holy e Spirit, nós temos que orar pelo o Espírito Santo, who will teach us the truth that's in these words. que vai nos ensinar as verdades que estão nessas palavras. She says we need to search the Bible Ela diz que nós temos que buscar as Escrituras for hidden treasures. pelos tesouros escondidos. I want to say this. Eu quero dizer isso para vocês. The Bible speaks often, and so does Ellen White, about hidden treasure. A Bíblia e o Espírito de profecia fala muito sobre tesouros escondidos. There are many treasures in the Bible. Existem muitos tesouros na Bíblia. There are some that are on the surface, Alguns que estão na superfície and there are some that are hidden. e alguns que estão escondidos. Now, people As pessoas think in the following way. pensam da seguinte forma: The hidden treasures os tesouros escondidos are the complicated, difficult ones, são aqueles que são difíceis, complicados de entender. and the surface ones E aqueles que estão na superfície are the easy ones. são aqueles fáceis, né, para entender. I don't believe that's true. Eu não acredito que isso é verdade. I don't think it's the right understanding. Eu acho que isso não é o entendimento correto. I want to say this. Eu diria da seguinte forma: Surface treasure tesouros que estão na superfície is morality. é moralidade. It's studying the Bible Estudando a Bíblia with a moral perspective. com uma perspectiva moral. And even an atheist can understand that. Até mesmo um ateu consegue entender isso. You don't need to be a Christian to understand Você não morality. precisa ser um cristão para entender moralidade. So that anyone can pick up those treasures. Então qualquer pessoa pode pegar aqueles tesouros. But what we're supposed to do Mas o que nós temos que fazer is study the Bible for hidden treasures. é buscar a Bíblia para esses tesouros escondidos. And I'm saying hidden treasures E eu estou querendo dizer escondidos, tesouros, are understanding the same Bible verses that everyone reads, é entender os mesmos versículos que todos estão lendo. but understanding those verses Mas entendendo esses versículos, not morally, não de forma moral, but mas prophetically. de forma profética. Because when you understand things prophetically, Quando você entende as coisas profeticamente, what do they have power to do? qual o poder que tem para fazer? To give you life. Te dar vida. Studying the Bible morally Estudar a Bíblia com uma visão moral never will produce life. nunca vai produzir vida. It just produces moralists Simplesmente vai produzir moralistas or atheists ou ateístas or ou theistic evolutionists. teísticos evolucionistas. Everyone knows what an evolutionist Todo is. mundo sabe o que evolucionista é, correto?
there's a group of evolutionists Tem um grupo de evolucionistas who claim to believe in God, que acreditam em Deus. where you get theos, Quando você tem Deus, é teos. and they're called theistic Eles se chamam evolutionists. evolucionistas teísticos. And many of us are like E this. muitos de nós somos assim. We're just basically moralists. Ou nós somos simplesmente moralistas. We're Christians by name. Nós somos cristãos por nome só. Isn't that correct? Será que isso é correto? What's our church called? Como é que a nossa igreja é chamada? Laodicea. Laodiceia. Laodicea Laodiceia. is a Christian in name only. It's a what? It's a Christian in name only. É um cristão só por nome. So, she tells us to study the Bible in a different way. Ela fala para a gente estudar a Bíblia numa forma diferente. Just in case you think I made up that definition. Se você acha que eu estou inventando essa definição, It's not my definition, that's Ellen White's definition. não é a minha definição, é a definição do Espírito de Profecia, da Ellen Of what White, hid treasure is. do que os tesouros escondidos são. Because she's going to explain how to study. Ela vai dizer como estudar a Bíblia. Then she says, Então ela diz, the time of test, ok? go to the Redeemer. Bíblia, One sentence. one sentence down, ok, Redeemer. Time of test. We're in paragraph 4. Paragraph. Oh, yeah, you're in the right place. That's 4. Yeah. See? The Redeemer. Buscar a verdade com os tesouros escondidos. Time of test. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz. Oh, I need to Redeemer. Ok, to Redeemer, ok. So all I want us to see here, A única coisa que eu queria dizer aqui, she talks about the time of test, ela fala sobre o tempo de prova, which is the Sunday law. que é a lei dominical, It says this time of test is just before us. está exatamente diante de nós. And the reason we know that A razão que nós sabemos disso, is because the loud cry of the third angel has already begun. porque o alto clamor do terceiro anjo já começou. She then talks about the righteousness of Christ. Então ela fala sobre a revelação da justiça de Cristo. She says this. Ela fala, essa, Did you read that? this is the beginning, yeah, this is the beginning, So esse é o princípio, this information, this loud cry, essa alto clamor is the beginning of the light é o começo da luz, of the princípio angel do anjo of Revelation 18. de Apocalipse 18, cuja glória há de encher a terra. She doesn't say 18, Ela não falou o capítulo 18, but the symbology is there to know mas a that. simbologia está ali porque a gente já sabe. Then she says, Ela continua dizendo, for the work of everyone pois a obra de cada um, who has got this warning message, a quem veio a mensagem de advertência, is to lift up Jesus. é para exaltar a Jesus. That's what he says to Nicodemus. É o que ele falou para Nicodemos. He needs to be lifted up. Ele precisa ser exaltado. Then she tells you Então ela continua dizendo that the Jesus that we're supposed to lift up to people que esse Jesus que nós temos que levantar para as pessoas is the following Jesus. é da seguinte forma, o seu tipo Jesus. So if you read all of that, Ok? Pois a obra de cada um a quem veio a mensagem de advertência, exaltar a Jesus e apresentá-lo ao mundo como foi revelados em tipos, prefigurados em símbolos, manifestados nas revelações dos profetas, patenteados nas lições dadas aos seus discípulos e nos maravilhosos milagres operados em benefícios dos filhos dos homens. Examinai as Escrituras, pois são elas que testificam dele. so let's count them. Vamos contar aqui. The Jesus that we're supposed to present to the O world Jesus que nós temos que apresentar para as pessoas, para o mundo, is the Jesus that's presented in typology. o Jesus que foi revelado em tipos, That's not the Jesus of the four Gospels. não é o Jesus dos 4 evangelhos, As shadowed in symbols. como foi prefigurado em símbolos, That's not the Jesus of the four Gospels. não é o Jesus dos 4 evangelhos, As manifested in the revelations of the prophets. que foi manifestado nas revelações dos profetas, That's all the Bible stories. que são todas as histórias da Bíblia, That's not the four Gospels. não é os 4 evangelhos, As unveiled in the lessons given to his disciples. patenteados nas lições dadas aos seus discípulos, That's parable teaching. das parábolas, ensinos de parábolas, That is found in the Gospels, que isso é encontrado nos evangelhos, but it's not the literal Jesus. mas não é o Jesus literal. And in the wonderful miracles wrought for the sons of men. E nos maravilhosos milagres operados e benefícios dos filhos do homem. That's all the miracles throughout the Bible. São todos os milagres que existiam na Bíblia. So the Jesus that we're supposed to present to the world, O Jesus que nós temos que apresentar para o mundo, that converts people, que vai converter as pessoas, is the Jesus that's in typology, Jesus que se encontra na tipologia, in nos symbology, símbolos, and parable teaching, nos ensinos de parábolas or prophecy, ou nas profecias. and the one that you see
in miracles. e naquele que você vê nos milagres. All of these Todos esses are a symbolic Jesus. é um Jesus simbólico. People argue As pessoas fazem argumentos that they say we never talk about Jesus. que a gente nunca fala de Jesus aqui. So if I were to do a study Se eu fosse fazer um estudo on this subject, nesse assunto aqui, would that be a study of Jesus? você acha que isso aí seria um estudo de Jesus? Of course it would be. Claro que seria. Do we have to mention the name Jesus? Será que a gente precisa mencionar o nome de Jesus? No, Não. except to So- Laodiceans. Exceto para laodiceanos, porque os laodiceanos, They want to hear the name Jesus ele quer escutar o nome de Jesus, because it gives them comfort. porque ele dá para eles conforto. Instead of Ao invés de obedecer aquilo que Jesus to falou, find him para buscá-lo throughout the scriptures in prophecy, através das escrituras nas profecias, typology, symbology, and parables. tipologias, parábolas e simbologias, And all of that e tudo isso is prophecy. é profecia. If we don't believe in the prophetic Se Jesus, você não acredita no Jesus que é profético, we can never be born again. nós nunca poderemos nascer de novo. That's what John 3:16 is teaching us. É isso que João 3,16 está ensinando a gente. Amém? Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Querido Pai, we want to ask and pray that you would be with us, nós queremos pedir que você possa estar conosco, that we would go back and study these passages that we've referenced, que possamos voltar e estudar essas passagens que nós fizemos referência, that we might know whether or not these things are true. que nós possamos saber e diferenciar se isso realmente é verdade ou não. Help each of us Ajude cada um de nós to understand these things for ourselves, a entender essas coisas por nós mesmos, so we might be firm and sure para que nós possamos estar firmes e seguros in the gospel in which we believe, no evangelho no qual nós acreditamos, so that when we share the gospel para que quando nós compartilharmos o evangelho with others, com outros, it will be the gospel that would save them, vai ser o evangelho que vai salvá-los, not condemn them. não condená-los. We pray in the name of Jesus. Em Amen. nome de Jesus nós pedimos amém.